E a gente começa o nosso giro de repórteres com o Osmar Garrafa, que está na nossa redação, para falar sobre o São Paulo. O tricolor continua na maratona de jogos decisivos, né, Garrafa? E encara o Lanús daqui a pouquinho, às 7h15, lá na Argentina. Como que o time do Fernando Diniz chega para esse jogo? Garrafa, boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Chico. Imagino que cansado, né? Porque é uma maratona de jogos. Você vai falar, mas está jogando domingo e quarta e domingo está todo mundo jogando. É que os jogos do São Paulo, os últimos jogos, têm sido jogos decisivos. Domingo passado foi Fortaleza, né? Valendo vaga para a sequência da Copa do Brasil. Todo mundo sabe como acabou. Foram 20 cobranças, 10-9 para o São Paulo. Hoje tem Lanús, estreia na Copa Sul-Americana. No final de semana tem Flamengo no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro. São Paulo está brigando na parte alta da tabela. E já na próxima quarta-feira, o jogo da volta. O jogo da volta contra o Lanús no Morumbi. E o Diniz, o que tem feito, pelo que a gente tem observado e conversado com ele, tamanha pressão em cima do técnico do São Paulo, não tem preservado os jogadores não, está colocando aquilo que ele tem de melhor. O São Paulo foi eliminado da Libertadores também em jogo decisivo contra a LDU e agora foca na Copa Sul-Americana. Vamos acompanhar, inclusive, Michele, como é a trajetória, como tem sido a trajetória do São Paulo dentro da Copa Sul-Americana. Eliminado da Libertadores, restou ao São Paulo participar da Copa Sul-Americana. Essa será a 12ª participação do tricolor na competição. Em 11 edições disputadas, foram 56 jogos, com 23 vitórias, 20 empates e 13 derrotas. Gols foram 75 marcados e 50 sofridos, com um aproveitamento de 53%. O time do Morumbi chegou a 3 semifinais em 2003, 2013 e 2014. E em 2012, o tricolor sentiu o gostinho de ser campeão. Aliás, de lá pra cá, o São Paulo não venceu mais nenhuma competição. Já se vão quase 8 anos de jejum. E detalhe, hein? Essa conquista foi no mínimo diferente. A decisão foi com o Tigre da Argentina. E na disputa do título, aconteceu de tudo no segundo jogo da final no Morumbi. O São Paulo vencia o Tigre por 2-0 no primeiro tempo. Mas uma confusão, depois do fim da etapa inicial, no caminho para os vestiários, paralisou a partida. Alegando falta de segurança, o clube argentino desistiu de disputar o segundo tempo. Não voltou. E o árbitro deu a partida por encerrada. E o tricolor comemorou o título no gramado, com direito à invasão de torcedores. Uma nova caminhada na Sul-Americana começa nessa quarta-feira contra o Lanús lá na Argentina. É mais uma oportunidade do São Paulo quebrar o tabu de quase 8 anos sem levantar um caneco. Boa sorte, tricolor! Não tem jeito, né, Michele? Todo jogo para o São Paulo, toda competição, ela é decisiva. E quando vão afunilando competições, você acaba priorizando uma ou outra. O Diniz já veio pressionado pelo trabalho, pelo que aconteceu aí com algumas eliminações precoces. Então, São Paulo está numa maratona, mas está focado, está com força máxima. Daqui a pouquinho eu volto falando de um destaque do São Paulo e já projetando o time, até porque a partida começa logo mais às 7h15 da noite, lá na belíssima Argentina do nosso Celso Cardoso, Michele. Celso Cardoso, pro Celso, vamos combinar que argentino é superior a brasileiro. Porque ele estava falando aqui nos bastidores, não, que treinador argentino é superior a brasileiro. Então, assim, você acha que o povo argentino também é superior ao povo brasileiro? Não, tem nada a ver. Eu não disse isso, mas eu concordo com o que eu não disse. Basta você olhar o mercado. O treinador argentino tem mercado na Europa, tem mercado em qualquer lugar do mundo. O brasileiro não. O brasileiro tem mercado aqui e na Arábia. No Japão. Estados Unidos. O Japão também já teve, hoje não. Já no teve Brasil muito também na não. Europa. Eu acho não, que onde? Nunca teve. Teve lá. Quem teve na Europa? Felipão, Luxemburgo. Luxemburgo ficou um turno no Real Madrid. O Parreira ficou, depois da Copa, uma temporada no Valência só. Agora você pega aí os técnicos... Otto Glória no passado. Não, sim, mas não, em Portugal. Nelsinho, no Japão, Felipão está no Japão, então. O brasileiro também a gente exporta técnicos. Luxemburgo no Real Madrid. Fora o Catar.
Tá, mas foi uma temporada. Hoje você vê, os técnicos argentinos fazem carreira lá fora. Ô, Celso, fazem carreira. Eu agora, acho que a diferença é exatamente a cultura. Os técnicos, o povo argentino, dá mais valor à cultura em geral que o povo brasileiro, né? A educação do argentino é uma educação um pouco mais esmerada. Tem mais bibliotecas em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Exatamente. Queimaram um show. tudo já com tanta revolução? É um negócio assim espantoso. Você vira uma esquina, tem uma biblioteca, tem um sebo, né? E você acha livros raríssimos. Se não tiver o livro que você procura, ele busca para você e acha. Que legal. Quer dizer, é um negócio assim fantástico. E esse Lanús contra o São Paulo, Chicão? Perigosíssimo. Desculpa, a pergunta é para ele. Não, só para o Chicão, só para emendar. E você fala também, pelo amor de Deus. Eu acho o seguinte, o Lanús é um time perigoso. É um time perigoso, é um time que não se brinca em serviço, né? E o São Paulo não tem essa de poupar, não. Vai ter que ir com o time que puder. Até porque a Sul-Americana o mais forte possível. Né, um dos objetivos do São Paulo, né? Vai ser jogo difícil. Eu acho, Celso, que o São Paulo precisa resgatar aquele negócio de disputa internacional que ele tinha no começo dos anos 90. Né? Vamos ganhar a Libertadores. Para nós interessa a Libertadores. Para nós interessa a Sul-Americana. Era o único time que fazia isso, né? Era o único time que se preocupava, né? Mas tinha Miller, Palinhas, era um timaço. Tinha talentos que depois saíram de lá e foram para Aí a gente cai naquilo que eu falei. Ceni? Rogério era reserva. Do Zete? Era o Zete, né? Zete, Cafu, Antônio Carlos, é outra história. Enfim, e o Osmar Garrafa, ele volta agora a falar com a gente da nossa redação para falar de um jogador que está em alta lá no São Paulo. O Brenner está marcando gols, né, Garrafa? Está ganhando cada vez mais a confiança do Fernando Diniz. Então conta pra gente aí que elogios que ele está recebendo. Michele, está recebendo elogios do técnico, da crítica. Ele simplesmente barrou o Pablo, que foi uma contratação caríssima. Ele, com os gols que marcou contra o Fortaleza no último domingo, ele chegou a 11. É o artilheiro isolado do São Paulo na temporada. O Pablo tem 10 gols e, lógico, conquistou a condição de titular. O Pablo foi barrado, né, tecnicamente, pelo garoto Brenner. E o Brenner tem uma história curiosa dentro do São Paulo, né? Porque ele já saiu por empréstimo, depois ele voltou ao São Paulo e tinha gente que no começo apostava no Brenner e depois falou, o Brenner já foi um jogador que não virou. E o que se comenta é que o Diniz recuperou esse jogador, deu oportunidade, o Diniz que trabalhou com ele, inclusive, lá no Fluminense, antes dele retornar de empréstimo. O Diniz falou um pouquinho no último domingo sobre o Brenner, sobre esse bom momento e essa recuperação do atleta. Acompanhe. O Brenner, para mim, está sendo um grande presente, porque ele com 20 anos já dava aquela história de que é muito difícil suportar esse mundo do futebol, porque as pessoas precisam de amparo e precisam de auxílio. Isso aqui não quer dizer que isso aqui é uma instituição de caridade, isso aqui é um clube de futebol que precisa dar resultado. Mas isso, uma coisa não exclui a outra. Quanto mais a gente conseguir ajudar os jogadores, mais perto deles conseguirem dar resultado no campo, esse negócio vai aumentar. Então o Brenner é um exemplo. É o mérito do Diniz, isso ninguém pode tirar. Ele acreditou num jogador que já andava meio em baixa no São Paulo, deu moral para o menino e tá aí o garoto comandando o ataque são paulino. São 11 gols, ele superando o Pablo. Bom, sobre o time, 7h15, daqui a pouquinho começa o jogo lá na Argentina contra o Lanús, Copa Sul-Americana. O Diniz tem problema, são 8 jogadores no departamento médico. 3 desses jogadores são jogadores que estão sendo mais aproveitados, mas os 3 não viajaram. O problema na lateral direita com o Igor Vinícius e também o Juan Fran, e o Hernanes pode voltar talvez contra o Flamengo. E para a lateral direita, a solução continua sendo o Tietê, improvisado pelo setor, e o Daniel Alves mantido no meio campo. O provável São Paulo não, o São Paulo já escalado para o jogo dessa noite com Volpi, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, a escalação oficial, meio campo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Vinícius, no ataque, Luciano e Brenner. Esse é o São Paulo que daqui a pouquinho estreia na Copa Sul-Americana. Michele. Beleza, Garrafa? O Garrafa falou uma coisa e eu concordo plenamente. Isso é gestão. O Corinthians fez, o Tite, o sucesso do Tite no Corinthians
se deve muito também à capacidade grupo, né? de gestão do grupo. E o Diniz, não adianta, ele é um ótimo gestor, ele dá confiança para o jogador. Poxa vida, o Brenner, nos últimos 6 jogos do São Paulo, ele marcou gols em 4. Isso só é possível por causa da confiança que ele ganha. E fazia tempo que não tinha alguém que marcasse gols. Exato, então não adianta. É muito fácil você ficar apontando o dedo, mas o jogador de futebol, ele é humano. E Chico, muitas vezes, por melhor que você seja, por mais potencial que você tenha, se você não estiver confiante, se você não tiver confiança, a coisa não flui. E aí você precisa precisa de alguém que acredite em você. E o Fernando Diniz tem essa sensibilidade, sabe? De sacar o que o atleta precisa para dar essa confiança e poder fazer acontecer. E tem outra coisa que o Diniz sabe fazer muito bem, colocação de jogador na posição. Ele ensinou o Brenner a jogar de centroavante, coisa que o Brenner não fazia no São Paulo. Quando ele foi ele jogava mais pelos lados. Ele jogava mais pelos lados. Quando ele foi emprestado para o Fluminense, ele até teve uma atuação meio apagada, exatamente por causa disso, que ele caía pelos lados. Quando, na verdade, ele é um grande finalizador. Então, se ele atacar pelo meio, ele vai ter muito mais chance de fazer gol do que se jogar pelos lados. Agora, quem percebeu isso? Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz, por quê? Porque ele entende de futebol, ele observa a característica do jogador. Aí cai naquela história do Cilinho, né? Que o Cilinho, na peneira, fazia os meninos derem volta em torno de um poste. De um cone, né? De um cone. Poste. E aí ele escolhia e falava, mas o que você está fazendo aí, Cilinho? Não, eu só pelo contorno que eles dão no cone, eu já sei quem é bom, quem não é. Pelo gingado do cara. Pelo gingado do cara. Agora vamos combinar uma coisa, né? Alexandre Pato não fez a menor falta no São Paulo, né? Não, porque aí... Menor falta. O Brenner ocupou o espaço, o Pablo também, apesar de perder muitos gols, é o vice-artilheiro do time com 8 gols. O Luciano, que chegou agora, o Diniz precisava de um jogador pelo lado. Porque saiu o Antony, né? O Luciano acabou correspondendo. Então, o Pato não deixou a menor saudade. Não deixou saudade de estar sem time, né? E até não deixou saudade nem pro nosso SS, né? Que lançou um programa de esporte e deixou o Pato tudo de fora. Nem né? o Pato quis trabalhar.